Vamos abrir as nossas Bíblias na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Aos Filipenses 2, nós iremos ler a partir do verso de número 1. Aos Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1. Na verdade, o 1 e o 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Podeis assentar. Todos nós ouvimos falar acerca de Jonathan Edwards, que foi um avivalista da Nova Inglaterra, contemporâneo aos irmãos Wesley, que viviam na Inglaterra. Na verdade, a Nova Inglaterra de Jonathan Edwards era nos Estados Unidos. Um estava de um lado do Atlântico, os outros do outro, mas foram contemporâneos. E Jonathan Edwards foi considerado o maior filósofo da Nova Inglaterra, que ficava nos Estados Unidos. Era um homem extremamente sofisticado nos estudos, de mente brilhante, considerado até hoje como um gênio. E apesar de todo esse intelecto privilegiado, ele definiu a religião cristã como sendo santos afetos. Para ele, a verdadeira religião consistiria em afeições ordenadas, acertadas, santas. Ele não definiu o cristianismo por meios meramente intelectuais, mas pela intensidade de afeições santas. John Wesley, que vivia na Inglaterra, também disse algo semelhante. Ele disse: o cristianismo é a religião do coração. Algo que o conde Zinzendorf dos Morávios também havia dito. Para ele, o cristianismo não é centrado na mente, mas no coração. Ele lembrou-nos que quando Jesus foi resumir os mandamentos, ele tomou mandamentos negativos: não faça isso, não faça aquilo, e os reduziu a 2 mandamentos positivos, que não nos determinam praticar um ato determinado, A ou B, mas a ter uma motivação determinada, a amar a Deus de todo o coração, alma e força, e ao próximo como a si mesmo. Portanto, Jesus reduziu a lei a este amor que brota no coração, primeiramente dirigido a Deus, com tudo que temos, de todo o coração, alma e força devemos amá-lo. E o segundo, semelhante a este, como disse Jesus, derivado deste, é para amar o próximo como a nós mesmos. Na verdade, poderia ter tudo sido resumido no primeiro, mas a menção ao segundo é para clarificar. Porque, como disse Agostinho em suas reflexões, se devo amar a Deus de todo o coração, alma e força, não restou nada mais para amar outra pessoa. Mas o nosso amor ao próximo não é um amor concorrente com o de Deus, é um amor em Deus. Nós amamos o próximo por ver nele gravada a imagem e semelhança de Deus. Mas note que Jesus resumiu tudo em amar a Deus de todo o coração, alma, força, ao próximo como a si mesmo.
Se Lutero teve uma tendência de predileção pela carta aos Romanos no Novo Testamento, John Wesley teve uma predileção pelas epístolas de João, onde se fala do perfeito amor, onde se fala de amor a Deus, amor ao próximo, da intensidade do amor ágape que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O luterano, que é considerado o pai do movimento pietista, Spener, escreveu um livro intitulado Desejos de Piedade. Ele criticava o formalismo do luteranismo de sua época, no século XVII, na Alemanha, criticava a redução da fé à liturgia, a confusão entre ser cristão e ser batizado na infância, e falava da necessidade do novo nascimento, e dizia que o verdadeiro cristianismo, ele inspira desejos de piedade. Todos estes homens, Jonathan Edwards, John Wesley, Spener, estavam querendo destacar que antes de nós falarmos na conduta externa, deve haver alguma disposição íntima, amor, coração, piedade, desejo de piedade, santas afeições. Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, algo que brota de dentro, brota do coração, uma intensidade que vem do nosso coração. O termo afeição precisa ser melhor explicado. Alguns podem confundir com a emoção, no sentido banal. Em sentido banal, a emoção é uma sensação. Assim como a sensação física de dor e de prazer, há uma sensação da alma que é positiva e uma sensação que é negativa. Mas não é nesse sentido de sensações que nós estamos falando aqui de afeições. A não ser que eu tomasse o termo emoção num sentido bem mais amplo, bem mais profundo do que o que se usa cotidianamente. Na verdade, um filósofo alemão inspirado por valores cristãos, chamado Max Scheler, ele falou de emoção no sentido que eu chamo aqui de afeições, no sentido muito mais amplo, mas não é o sentido corriqueiro em que as pessoas falam de emoção. Quando elas falam de emoção, estão preocupadas apenas com sensações. A afeição é mais do que sensação, é uma inclinação do coração. Jonathan Edwards explicou, lembrando, algo que poderia fazer nos rememorar do que está em 2 Coríntios 3, que fala que enquanto contemplamos a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Ele disse que a afeição é quando você está diante de algo, de alguém, pelo que você se sente atraído, e você se inclina naquela direção. Essa inclinação define os valores que você vai prestigiar na vida, aquilo que vai ser o motor de suas ações, e obviamente essa inclinação envolve as emoções, mas as emoções estão conjugadas aí com tudo que nós temos. Porque se eu me inclino naquela direção, eu tenho um apreço por aquilo, por aquele a quem estou me sentindo inclinado. Então eu também sou capaz de entender o que ele é, de entender qual seja o seu valor. Eu faço com consciência, mas as minhas emoções também interferem. É aquilo que vai dar sentido à minha vida. É aquilo que vai ser o motor das minhas aspirações neste mundo. Por isso que quando a Bíblia fala em coração, nós nunca devemos confundir com alguma parte do homem, o seu intelecto, as suas emoções nesse sentido de sensações, ou a vontade. Na verdade, o coração é onde tudo se interliga, é o centro do homem, de tudo que o homem deve guardar, diz a Bíblia, deve guardar primeiro o coração, porque é de lá que temos as saídas da vida. Então o coração é o nosso centro.
Aquilo que está no seu coração é aquilo que é o motor de suas ações, de suas preferências. Onde estiver o teu tesouro, Jesus disse, aí estará o teu coração. Obviamente, envolve também as emoções, envolve intensidade, como orou aqui o reverendo Edmilson, envolve o fervor do coração, envolve tudo quanto nós somos e temos. E é importante, irmãos, que a igreja tenha não apenas unidade doutrinária, mas tenha unidade de afeições. Nós podemos ter pessoas ortodoxas na doutrina, mas não ortodoxas nas suas afeições. Ou como dizem alguns teólogos, tendo ortodoxia, que é a opinião correta, a visão correta, intelectual, mas não tendo ortopatia, quer dizer, os sentimentos corretos. Quando uma igreja se desvia, a primeira coisa que ela perde não é a sã doutrina, são as corretas afeições. Ela mantém por um tempo a doutrina, como a igreja de Éfeso, que não podia suportar os maus, que não aceitava os mentirosos, os falsos apóstolos, era uma igreja doutrinariamente sã. Mas Jesus disse a ela lá no Apocalipse, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Vai, volta, retoma, porque ela ainda poderia manter a sua confissão de fé acertada por um tempo. Mas depois disso, se ela não voltasse às corretas afeições, ela iria começar a modificar o seu credo. As pessoas, quando estão bem com Deus, são seguras da doutrina. Quando elas estão espiritualmente ruins, encantadas com o mundo e querem fazer alguma coisa mundana, começam a relativizar aquilo em que creem, encontrar desculpas, ressalvas. E aí elas começam lentamente a modificar o credo que abraçaram. Ainda há um tempo em que este credo é mantido, quando as afeições já foram perdidas. Mas depois ele vai também caindo. A apostasia começa com a perda das santas afeições. Às vezes nós temos pessoas que creem corretamente na doutrina, mas têm um discernimento equivocado das coisas neste mundo, e se posicionam equivocadamente diante das coisas que vão surgindo, mas elas são capazes de repetir o credo, porque lhes falta discernimento, porque falta corretas afeições. Nós podemos ter uma igreja unida no credo, mas dividida nas suas prioridades, no seu discernimento das coisas que estão acontecendo, porque ela está dividida nas afeições, dispersa nas afeições. Por isso a preocupação do apóstolo Paulo é não somente que nós creiamos todos na mesma coisa, mas que nós sintamos a mesma coisa. Ele se preocupa com as nossas afeições. Veja o que ele diz aqui, eu vou reler Filipenses 2, 1 e 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, onde são todas coisas que referem-se a sentimento, a emoção, a afeição, se alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, se você já tem isso, que é bom, completai o meu gozo, a minha alegria, para que sintais o mesmo, que haja o mesmo sentimento, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Veja o que Paulo diz em Filipenses, capítulo de número 1, versículos 9 e 10. Eu vou começar pelo 9. E peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Paulo não fala só para crescer no conhecimento. Paulo diz, eu peço a Deus que vocês cresçam
de forma conjugada no conhecimento e no amor e nas afeições. Que as afeições de vocês por Deus, pelo próximo, pelo reino de Deus, possa acompanhar o crescimento no conhecimento. As duas coisas. Nós temos, irmãos, duas formas de desordem que são muito comuns no interior do homem. Uma é quando as pessoas querem um cristianismo só acadêmico. Elas não sentem afeições porque elas nunca estão diante de Deus. Elas estão diante de suas ideias teológicas de Deus. E as ideias não cativam o coração. Só a realidade do próprio Deus presente cativa. Tem gente que acumula conhecimento apenas ideal sobre Deus. Conhece teologia, lê os livros, mas não tem uma comunhão pessoal com Deus. Não o conhece em oração. É um cristianismo intelectivo, acadêmico. É a tentação mais comum entre os nossos irmãos calvinistas hoje. Não quer dizer que não seja tentação para nós também. Mas há uma outra coisa também, é quando as pessoas procuram só sensações. E essa é a tentação mais comum aos pentecostais. Sentir alguma coisa. Pessoas vão dar testemunho, e em vez de falarem de Cristo, que elas perceberam de forma mais gloriosa, elas falam do que sentiram. Não são afeições, são sensações. Essa busca por sensações é o que aumenta o ingresso de jovens nas drogas. A procura de sensações extasiantes. E há pessoas que estão à procura apenas de sensações. Elas não estão olhando para Cristo. Elas estão olhando para as sensações. E aí elas gostam daquelas igrejas que, diferente do outro lado, que prestigia seminários, conhecimentos acadêmicos e tal, vai prestigiar a música com muitos instrumentos, com muita melosidade, o cantor que manipula as emoções, que cria um ambiente choroso, melancólico, porque elas estão à procura de sensações. Mas o crescimento equilibrado é este, o conhecimento e o amor. E note que não é só uma questão de emoção, o amor é a afeição suprema. Obviamente que arrasta tudo que há em nós. As nossas emoções, amar a Deus de todo o coração, alma, força, entendimento, envolveu emoção, envolveu tudo. Mas nós temos que crescer juntos nas afeições e no conhecimento. E quando nós crescemos dessa forma equilibrada, a gente faz o juízo correto sobre as coisas. É o versículo de número 10. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Quando a pessoa cresce só no conhecimento, ela pode ser ortodoxa na teologia, mas quando ela vai se manifestar sobre os assuntos contemporâneos, quando ela vai se manifestar sobre os dilemas, quando ela vai se manifestar sobre suas prioridades, ela mostra-se equivocada, porque ela tem o conhecimento do creio nisso, creio aquilo, mas ela não tem as afeições acertadas. Cresçam no conhecimento e no amor, para que vocês possam aprovar, para que vocês possam discernir, para que vocês possam distinguir. É o que a Bíblia está dizendo. Crescer, portanto, irmãos, nas santas afeições. Nós percebemos que estas santas afeições devem estar em toda a nossa vida cristã, a começar pela conversão. Ninguém se diga convertido sem passar pelo arrependimento. Há igrejas que contabilizam convertidos que aderiram às suas declarações de crença, mas que não tiveram nenhum arrependimento em relação à vida anterior. Há outras que consideram convertidas quem foi
as que foram manipuladas emocionalmente para dar uma resposta, mas que não passaram por nenhuma experiência de arrependimento. Arrependimento vem do grego metanoia, quer dizer mudança de mente. Na verdade, não é que a nossa mente é mudada, a nossa mentalidade é que é mudada. É mudança de mente no sentido de mudança de mentalidade, de perspectiva. Mas ela não é fruto apenas do convencimento de que nossa perspectiva anterior estava errada. Não apenas alguém diz eu estava errado intelectualmente e friamente e agora eu vou fazer o certo, mas ele enoja a sua vida passada. Paulo diz que fruto tinhas das coisas de que agora vos envergonhais. Jó disse eu me abomino no pó e na cinza. Por isso não há arrependimento sem a pessoa ser contristada segundo Deus, o que envolve um impacto sobre suas emoções, sobre suas afeições. Aquilo a que ela estava anteriormente ligada por afeições, agora se tornou desprezível. E aquilo que para ela nada valia, agora lhe encanta. Como Paulo disse aos Filipenses, tudo que para mim neste mundo era ganho, tornou-se perda por amor a Cristo. Pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, eu perdi todas essas coisas. Considero como nada para ganhar a Cristo. Para você ter uma ideia do que eu chamo de afeição, pense em dois sentimentos que não são meramente sensações emocionais: a indignação e a admiração. Se eu fico indignado contra um ato de injustiça, aquele meu sentimento de indignação não é só uma sensação, é um juízo de que aquilo é perverso, mal. Eu não apenas sei disso intelectualmente, mas o meu ser abomina aquela injustiça. Quando eu tenho admiração por um ato heróico, as minhas emoções estão lá, deslumbrando-me diante do ato admirável. Mas eu estou fazendo um juízo também de que aquilo ali é positivo, de que aquilo ali é louvável. É uma emoção combinada com um juízo, com um entendimento do valor encarnado na ação, seja ele negativo para eu me indignar, positivo para eu me admirar. Não há arrependimento sem essas afeições. Martyn Lloyd-Jones uma vez disse, para quem não sabe, a origem dele era metodista calvinista. Ele dizia, apesar de falar muito nos puritanos, eu não sou um puritano do século XVII, eu sou um metodista do século XVIII. Uma vez uma pessoa o procurou e disse, olha, eu fui numa igreja em que as conversões eram reais e legítimas. O pastor pregou, expôs o evangelho, e muitas pessoas foram aceitar Jesus. Elas não choravam, elas não transpareciam emoção. Ali não tem perigo de não ser uma conversão verdadeira, consciente, nenhuma influência das emoções. O Martyn Lloyd-Jones olhou para o homem e disse, me diga uma coisa, quer dizer que essas pessoas foram convencidas pelo Espírito Santo de que eram pecadoras, de que iriam para o inferno. Depois elas descobriram que ao abraçar Jesus pela fé, elas já não estavam mais no caminho do inferno, mas elas iam para o céu. Agora elas tinham uma nova vida, elas que estavam fadadas ao abismo, agora iam para a glória. Quer dizer que elas descobriram isso e nada lhes comoveu o coração. Com certeza estas pessoas não entenderam o Evangelho de Cristo. A Bíblia diz na 2 aos Coríntios, capítulo de número 7, a partir do verso 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Não há arrependimento sem pesar, sem tristeza pela vida passada, sem o homem se abominar no pó e na cinza. O Espírito Santo o convence de que ele é miserável e transgressor. Ele vê a sua iniquidade.
Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Agora veja o verso 11. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados, que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Paulo diz que não apenas a tristeza, segundo Deus, nos conduzia ao arrependimento, do qual ninguém se arrepende de ter se arrependido, ninguém se arrepende de ter sido crente. Não somente houve essa tristeza que operou em nós o arrependimento, a mudança de mente, de perspectiva, mas o arrependimento produziu em nós cuidado, zelo. Nós agora somos diligentes para certas coisas, para as quais antes não éramos. Há novas afeições. Se você olhar as palavras com que ele procura expressar esse cuidado que agora o arrependido tem, são palavras que evocam sentimentos, afeições. Ele diz: porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que apologia! Apologia é defesa. Não é que nós nos defendemos por termos pecado, é que nós defendemos a Deus. Como o salmista fez no Salmo 51, Senhor, Tu és inculpável no julgares, Tu és justo no falares. Eu que pequei contra Ti. O arrependido defende a Deus. Ele se acusa, bate no peito, contrito, como disse Jesus sobre o publicano arrependido. E diz a Deus: ser propício a mim que sou pecador, mas ele defende a justiça de Deus. Que indignação! O crente fica indignado quando se arrepende pelo tempo perdido, por ter servido a Satanás, por ter sido enganado no mundo. Que temor agora! Reverência para com Deus, para que não queira mais pecar. Que saudades! Saudades do estado original, da condição humana quando o homem foi criado antes da queda, de ser perfeito em retidão. Que saudades! É uma espécie de saudade do céu, saudade do estado original. Que zelo! Que vingança! Vingança é revide. O crente agora vai revidar. O que ele fez de mal agora vai fazer de bom. Como diz Zaqueu: tudo que eu tenho agora, metade eu dou aos pobres. Se eu tirei de alguém, vou restituir quadruplicadamente. Que vingança! O arrependimento produz novas afeições. Quando nos arrependemos, nós cremos, somos salvos pela graça, mediante a fé. Mas como diziam os pietistas, nós não somos salvos pela fé morta, mas pela fé viva. Pela fé que diz lá em Gálatas capítulo 5, opera pelo amor. Paulo diz: em Cristo Jesus não vale a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim a fé que opera pelo amor. Uma fé que determina novas afeições. Novas afeições para com Deus. Até a nossa santidade é movida por sentimentos, irmãos. Se você quer ser santo, olhe para Jesus. O que eu quero dizer é que quanto mais você está diante de Cristo, mais você o admira, se inclina para Ele, é atraído por Ele, mais você quer ser como Ele. Por isso que a Bíblia diz: enquanto contemplamos a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Por isso que em Hebreus 12 diz: corramos a carreira fitando os olhos no autor e consumador da nossa fé. Santificação vira legalismo quando você não está olhando para Jesus e quer apenas se enquadrar nas regras. Aí o cristianismo se torna um peso para você e você culpa a igreja, dizendo que ela está lhe oprimindo. Porque você tem que olhar para Jesus, mas olhe para Ele. Se você olhar para Ele, nada é difícil de deixar para trás. Como disse Paulo: pela excelência do conhecimento de Jesus, meu Senhor, eu perdi todas as coisas, não importa nada, o que importa é ir na direção dEle. Paulo diz em Filipenses 3: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, ou seja, a perfeição absoluta, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam,
e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. O alvo é Jesus, ele está olhando para Jesus, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Paulo disse, eu não vou ficar me lamentando onde eu fracassei, se eu já me arrependi. Não vou ficar prisioneiro do tempo na melancolia. Eu vou me levantar, esquecer as coisas que para trás ficam, e eu estou obcecado. Eu estou obcecado pelo alvo. Paulo diz, uma coisa eu faço, uma coisa, eu gosto dessa palavra, uma coisa. As pessoas dizem às vezes do crente fervoroso, você é bitolado, só fala disso, só pensa nisso, só quer saber disso. Paulo diz, uma coisa eu faço. Não tem duas, não tem três, uma coisa faço. Essa palavra uma coisa faço aparece várias vezes na Bíblia. Jesus disse para o jovem rico que dizia cumprir todos os mandamentos, uma coisa te falta, vende tudo quanto tem e segue-me. Esta coisa que falta é querer Jesus acima de tudo. Marta e Maria tiveram a visita de Jesus. Marta queria servir Jesus lanche e reclamava que Maria ficava aos pés de Jesus maravilhada. Jesus disse, Marta, Marta, tu estás ocupada com muitas coisas, mas poucas coisas são necessárias. Na verdade, uma só, e Maria escolheu a melhor parte. Sejamos crentes de uma coisa só. Paulo disse, eu me esqueço do que para trás fica e eu faço uma coisa, eu sigo adiante, eu tenho um alvo, eu estou olhando para alguém maravilhoso, eu estou olhando para um alvo que me cativa. Aí ele diz no verso 15, por isso todos quanto já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, sintamos, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Pastor, antes ele disse que não havia alcançado a perfeição, agora ele diz, nós que já somos perfeitos, nós não somos perfeitos em obras, mas nós podemos ser perfeitos no sentimento. É o que ele está falando, todos quantos já somos perfeitos, sintamos o mesmo. Ainda posso falhar nas obras, mas eu posso ter um sentimento perfeito. Eu quero Jesus a todo custo. Paulo diz, vocês que são perfeitos, sintam o mesmo. E se alguém sentir de outra forma, Deus vai mostrar, para ele poder sentir da maneira correta. Ele fala de sentir, afeições, santas afeições. A afeição, irmãos, na conversão, e não há santificação sem santas afeições. Sem que Jesus seja tudo para você. Nós podemos ler lá em Romanos o seguinte. Aliás, uma coisa interessante, antes de eu ir para Romanos, é que a Bíblia diz o seguinte, lá em Ezequiel, capítulo 36, verso 26, é uma descrição do novo nascimento, obviamente em linguagem metafórica. Ezequiel 36, 26, Deus diz, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. O que é que quer dizer isso, pastor? A pedra não somente é dura, a pedra não sente. Mas dê um beliscão aí no seu vizinho que você vai ver o pinote que ele dá. Deus diz, eu vou tirar esse coração insensível, de pedra, e eu vou dar um coração que sente. Eu vou dar um coração que pode ser tocado pela graça. Um coração que pode sentir alegria indizível e cheia de glória. Amando o Senhor, como diz Pedro, a quem não se pode ver. Sentimos essa alegria indizível e cheia de glória. Um coração que sente. A Bíblia diz que o sacrifício aceitável a Deus não é um sacrifício de animal, mas é um coração quebrantado e contrito. A este Deus não desprezará. Um coração que se derrama diante dele. Um coração quebrantado, contrito diante dele. Um coração que sente Deus, sente a presença de Deus. Lá em Romanos, no capítulo de número 8, a Bíblia Sagrada diz o seguinte,
Romanos 8, versículos de números 15 e 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Note, quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos o espírito de adoção de filhos que clama, Abba, Pai. O texto aqui de Romanos está escrito em grego, a palavra Abba é do aramaico. É o modo como Jesus falava com Deus, quando ele dizia Pai, ele usava a palavra Abba. Paulo coloca essa palavra sem traduzir para o grego, para dizer que nós vamos falar com Deus com a intimidade que Jesus tinha. E ela ainda é uma palavra afetuosa, Abba seria paizinho, papai. Deus nos deu o espírito de filho que clama, Abba, Pai. Note, não apenas esse espírito de filho está em nós para a gente sentir a vontade, ele clama. Ele salta para fora, ele suspira. Uma pessoa que nem sabia fazer uma oração, aceita Jesus e de repente ela está falando com Deus. O bispo Hale, anglicano de Liverpool, ele dizia, assim como quando uma criança nasce, o médico bate para que ela chore, e chorar é sinal de que ela está viva. Assim também, quando alguém aceita Jesus, a primeira coisa que sai dele é uma oração. Ele clama. Ele clama. A oração é como o grito da criança, é o sinal de vida. É o Saulo de Tarso que cai por terra e diz, Senhor, o que queres que eu faça? Meus amados irmãos, isso vale para o tempo presente. A Bíblia diz que nos é dada uma afeição, pela qual clamamos, Abba, Pai. É nos dada uma afeição para Deus. Se você entregou a sua vida a Jesus, Deus não é distante para você. Você tem algo dentro de você que está clamando, chamando Ele afetuosamente de paizinho. No tempo presente. Portanto, afetos filiais, relacionais com Deus para o tempo presente. Mas nós temos sentimentos, afeições em relação ao futuro. A Bíblia diz em Romanos 8, versículo 23, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A Bíblia diz que pelo pouco do Espírito que já temos agindo em nosso coração, as primícias do Espírito, nós já estamos clamando por mais, gemendo, aguardando o céu, gemendo. Ao mesmo tempo que o crente se alegra em Deus, ele geme nesse tabernáculo, como diz 2 Coríntios 5, nós gememos nesse tabernáculo, nesse corpo. Nós temos essa santa afeição no presente, pela qual clamamos, Abba, Pai. E temos uma afeição que nos leva, irmãos, a desejar a condição futura, remida. Gememos aguardando a redenção do corpo. Note, a apresentação da vida cristã é toda em torno de sentimentos. Tristeza que leva ao arrependimento, arrependimento que leva a cuidado, saudade, zelo, retribuição. Uma vida santificada que olhando para Jesus e perseguindo o alvo e sentindo isso como o que norteia a nossa existência. Nos relacionando com Deus por um espírito de adoção que salta dentro de nós e que o chama de Pai. Desejando a futura redenção do corpo. Gemendo. Por isso que o Apocalipse termina com a palavra lá nos últimos versículos, Maranata. É o grito do crente, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem. O crente deseja a vinda do Senhor.
Ora vem, Senhor Jesus. Ele deseja a vinda do Senhor. A noiva, que é a igreja, e o Espírito Santo dizem: vem. Note como há uma relação na Bíblia entre as nossas afeições e o Espírito Santo. Aqui diz que o Espírito de adoção, que é o próprio Espírito de Cristo, o Espírito Santo, nos faz clamar: Abba, Pai. Diz que nós que temos as primícias do Espírito gememos, aguardando a redenção do corpo. Meus irmãos, nós vamos ter santas afeições através do Espírito Santo. A linguagem bíblica sobre o Espírito Santo é emocional. Ele arde por nós em ciúmes, diz Tiago. Não entristeçais o Espírito Santo. Ele derramou o amor de Deus em nossos corações. O fruto do Espírito é gozo, alegria, é paz, é amor, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Note, nenhuma dessas coisas é uma obra definida, são disposições. Disposições de autocontrole, a temperança, o domínio próprio. Disposições de tranquilidade, a mansidão, paz, gozo. Quem tem essa vida ordenada no Espírito, para ele não há lei, ele vai fazer o que é certo naturalmente, suas disposições, afetos, lhe levarão ao caminho certo, espontaneamente. No versículo de número 26 de Romanos 8, diz assim: e da mesma maneira também o Espírito Santo, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu creio, como inúmeros teólogos pentecostais e não pentecostais, que aqui é uma alusão ao falar em línguas. O Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Quando nós não sabemos falar como convém, Ele dá a expressão ao inexprimível, através do falar em línguas. E aqui nós vamos entrar para a dimensão das afeições, relacionado ao batismo no Espírito Santo e à vida carismática. O batismo no Espírito Santo, irmãos, tem a ver com as nossas afeições. Se você prestar atenção, ele está relacionado na Bíblia com intrepidez e coragem. Atos 4:31, moveu o lugar em que estavam orando, foram cheios do Espírito Santo e pregavam com intrepidez a palavra, com coragem. Há pouco estavam amedrontados, porque Pedro e João haviam sido presos, estavam ansiosos, mas agora, sob o poder do Espírito Santo, estavam intrépidos. Os apóstolos, quando Jesus apareceu a eles antes do Pentecoste, depois da ressurreição, estavam trancaviados, com medo dos judeus. Mas no Pentecoste, Pedro se levanta com os demais e prega intrepidamente. Coragem, irmãos, envolve um suporte emocional, porque o medo é emocional, então a coragem também é. Está ansioso, amedrontado, é um estado emocional. A coragem é vencer esse estado emocional negativo. Quando as pessoas viram os apóstolos, os que foram batizados no Espírito Santo no dia de Pentecoste, as pessoas conheciam aquelas pessoas, estavam vendo lá, eles ficaram 10 dias esperando, mas quando eles os viram cheios do Espírito Santo, disseram: estão embriagados. Porque é sabido que o embriagado, ele faz coisas que naturalmente ele não tem coragem de fazer. Pessoas muito tímidas, embriagadas, se tornam extrovertidas. Alguma coisa no ânimo, na disposição deles mudou, que eles passaram a ter coragem. Por isso que o batismo no Espírito Santo é em fogo. Fogo traz a ideia para a gente de energia, de um choque, irmãos. Língua de fogo. Não apagueis o fogo do Espírito. Aqueles amedrontados ali agora estavam cheios de calor,
cheios de fogo, cheios de coragem, cheios de intrepidez. E não foi só no dia de Pentecoste que crentes cheios do Espírito Santo foram confundidos com embriagados, não. Parecia a normalidade essa confusão, porque em Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito, como quem diz: olha, os de fora têm coragem se embriagando, mas nós é sendo cheios do Espírito, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Nós precisamos de poder, irmãos. Precisamos de poder. Quando nós nos sentimos amedrontados, ansiosos, fracos, nós temos que pedir fogo, poder que dá coragem para o enfrentamento, que dá intrepidez. Há uma afeição fortalecida aí, oposta à afeição do medo, que é negativa, que nos faz ir adiante, que nos faz ter coragem de enfrentar, de desafiar o mal. Poder do Espírito Santo. E o falar em línguas também tem a ver muito com a vida das afeições. Porque as línguas estranhas que nós falamos são para dar expressão ao que nós não conseguimos verbalizar com a linguagem comum. Tem 2 crentes batizados no Espírito Santo que falam em línguas, porque todos falam em línguas, mas 2 tipos. Um, como todo crente batizado no Espírito Santo tem a habilidade de falar em línguas, ele fala em línguas só da boca para fora. Tem a capacitação pelo Espírito, mas fala quando vê alguém falando. Mas tem aquele outro que é profundo, é esse que encontra profunda edificação no falar em línguas. É aquele que tem emoções profundas em Deus, que não ganham expressão pelas palavras. Aí nessa hora as línguas irrompem, para ele dizer o que não pode ser dito. É aquele crente, meus irmãos, que está tão alegre com o Senhor, tão maravilhado, que ele já deu glória a Deus, já deu aleluia, já pulou pelo corredor, mas ainda está engasgado, ele está vendo coisas de Deus, se maravilhando em Deus, e as palavras estão fracassando. Aí ele começa a falar em línguas. No dia de Pentecostes, os que entenderam as línguas faladas disseram: eles estão falando das grandezas de Deus. Lá na casa de Cornélio, eles falavam em línguas e magnificavam a Deus, magnificavam com as palavras até onde dava, e depois prosseguiam em línguas. Ao mesmo tempo, tem aquele crente, irmãos, tão profundo na oração, que a angústia dele pelo mundo, pela salvação de almas, pelo estado da igreja, é uma angústia tão profunda, que ele já falou para Deus, ele já chorou, ele já gemeu, mas ele ainda sente a angústia, ainda está lá, mas nessa hora o Espírito ajuda na fraqueza, e ele começa a falar em outras línguas. Quando ele termina de orar, ele sente um alívio, ele sente uma paz, porque tudo o que ele queria dizer foi dito. Onde não podia ser dito, o Espírito Santo socorreu. Do outro lado, que glorificou, onde não podia expressar, o Espírito Santo socorreu. É daí que vem a edificação. Nós temos que ter emoções profundas em Deus, verdadeiras, amplas, não só sentimentos, afeições. A vida cristã, irmãos, são estas santas afeições. Nós precisamos ter nestes dias. Nós estamos num tempo em que estamos encurralados. Eu, particularmente, nunca queria estar em guerra cultural com o mundo. Eu queria estar pregando nas praças, evangelizando. Eu não queria estar disputando argumentativamente na esfera pública contra aqueles que estão implantando ou tentando implantar leis a favor do aborto, modelos de educação, contra a ideologia de gênero.
Eu queria estar simplesmente pregando, mas o momento exige de nós que entremos nessa guerra. Nós não podemos entregar os pontos, porque aí é uma evangelização em contrário. Eles é que estão tentando nos capturar, e nós temos que resistir, e nós temos que ter um enfrentamento profético, e nós temos que dizer não, e nós temos que aproveitar qualquer oportunidade para resistir a isso. Mas ao mesmo tempo eu temo, e todos os dias eu procuro vigiar o meu coração quanto a isso. Eu temo que possamos ficar tão engajados nisso, irmãos, às vezes, e percebo às vezes isso em mim, que nós ficamos numa luta só de ideias, e negligenciamos as santas afeições. Nós temos que ter um coração ardendo para Deus. Wesley retratou a sua conversão como o dia em que ele sentiu o seu coração abrasado. Quando o missionário metodista era enviado, a pergunta é: o seu coração está ardendo, meu irmão? Aleluia. Está ardendo. Aleluia. Nós não podemos ficar só na mente, nós temos que ter um coração ardendo para Deus. Nós temos que ter santas afeições. Servir a Deus com entendimento, até com as forças. Carregando um banco da igreja, você pode estar servindo a Deus, mas acima de tudo, com todo o coração, com toda a alma, com tudo que há em nós. Um coração aquecido, irmãos, um coração aquecido. Nós precisamos de uma igreja avivada. Não basta todo mundo aqui ser signatário da confissão de fé desta igreja, dizer amém para o nosso credo, e uns estarem buscando prioridades erradas, fazendo juízos errados sobre o que está acontecendo, perdendo o discernimento. Completem a minha alegria, como disse Paulo, sintam a mesma coisa, o mesmo ânimo. Vamos ter afeições para Deus. Vamos ficar de pé.